O que acontece numa rotação? Numa rotação, o que a gente tem é a mesma origem e os eixos são mudados de direção, porque a base não é mais o E1 e E2, a base agora é um F1 e F2. Observe esse sistema de referência ortogonal aqui no nosso desenho, esse sistema com o eixo X, com o eixo Y, a origem é aqui, o encontro dos eixos, né, o ponto O, e o eixo X tem a direção de E1, o eixo Y tem a direção de E2, vetores unitários e ortogonais, é um sistema de referência ortogonal. O que acontece quando eu faço uma rotação? Eu mantenho a mesma origem e eu giro os meus eixos X e Y até a posição dos eixos U e V. Eles estão na direção de um vetor unitário F1 e um vetor unitário F2, também ortogonais entre si. Então, o que houve é que a gente mantém a origem, mas a gente muda a base. Um ponto aqui desse plano que tinha coordenadas x e y, vai ter agora coordenadas u e v nesse sistema novo. Lembrem-se que as coordenadas de um ponto P são x, y nesse sistema σ1, se o vetor OP pode ser escrito como x de E1 mais y de E2. Da mesma forma, P tem coordenadas UV no sistema σ2, se o vetor OP tem coordenadas U de F1 mais V de F2. Então, essa expressão estrela aqui é quem relaciona as coordenadas do ponto no sistema antigo com as coordenadas dele no sistema novo. E a gente precisa descobrir que relação é essa. Quem é o sistema que leva coordenadas antigas em novas e qual o sistema que leva novas em antigas. Considerando a rotação da base de θ no sentido anti-horário, então a gente está girando assim, daqui para cá, e esse ângulo de rotação, ele deve ficar entre 0 e 90 graus, porque se a gente girar 90 graus, aquele que corresponderia ao eixo X vai ficar em cima do eixo Y, e aquele que corresponderia ao eixo Y vai ficar em cima do eixo X, ou seja, não vai mudar muita coisa na posição dos eixos, mas sim para que lados a gente está com coordenadas positivas e que lado coordenadas negativas. Ia ficar o lado positivo para cá de X e o lado positivo de Y para cá, dando o meu U e o meu V. Então, a gente não quer chegar a 90 graus, nem quer também uma rotação de 0 graus. Ok? Bom, quem é F1 em relação à base antiga? E quem é F2 em relação à base antiga? Se a gente for olhar aqui o F1 tem comprimento 1, que a gente está falando de um sistema ortogonal. Quando a gente girou o E1 e o E2 para obter o F1 e o F2, a gente não compridou os vetores, a gente só girou θ graus no sentido anti-horário. Então, isso aqui tem comprimento 1. Quando eu olho o cateto adjacente desse ângulo θ, o que eu estou usando é o coeficiente que multiplicado por E1 dividido por 1 vai dar o cosseno de θ, porque essa medida aqui do cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno de θ. E essa medida aqui, então, é adjacente sobre 1, é o cosseno. E aí eu posso escrever ele aqui como sendo a coordenada do E1. Já essa medida daqui, que é a medida que a gente multiplica o E2 para dar um vetor que vai da origem até aqui, mais um vetor que vai da origem até aqui, a soma da F1, a gente pode dizer que essa medida é o seno de θ. Por que o seno de θ? Porque o seno desse θ é essa medida
cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Então, seno de θ é só essa medida. Então, a gente já sabe escrever o F1 em função de E1 e de E2. Já o F2, a gente tem um pouquinho mais de cuidado, porque o cateto adjacente de θ que está aqui é esse pedaço que vai multiplicar o E2. A medida do comprimento do cateto oposto de θ, cateto oposto de θ, é a medida que vai multiplicar negativa o E1. Porque a gente precisa que o vetor que vai de 0 até aqui, mais o vetor que vai do 0, 0 até aqui, somados dê um F2. E esse vetor que a gente falou por último, da origem até esse ponto, ele tem sentido oposto do E1. Então, essa medida de comprimento tem que ter valor negativo na hora de escrever a multiplicação por E1, para dar sentido oposto. Essa medida de comprimento é o cateto oposto do ângulo θ. Cateto oposto sobre 1 dá o seno. Cateto oposto é o seno, mas eu vou usar menos seno para multiplicar o E1 e apontar para o lado oposto que o E1 aponta. Então, menos seno. Já essa medida daqui é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 1. Adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Como a hipotenusa é 1, o adjacente é o cosseno. Cosseno de θ é o que multiplica E2. E o menos seno de θ é o que multiplica o E1, para que a soma dê o F2. Ok, a gente acabou de perceber a relação entre as bases. Se a gente agora substituir o F1 nessa equação e o F2 nessa equação, a gente vai conseguir o mesmo vetor escrito na base E1 e E2, e do lado de cá, depois de substituir, só vai ter E1 e E2. Então, a gente vai poder comparar as coordenadas, porque é na mesma base. Na mesma base, as coordenadas são únicas. No lugar de F1 vai ter um parêntese com isso tudo. No lugar de F2 vai ter um parêntese com isso tudo. E aí a gente vai colocar em evidência o E1 dos dois parênteses e o E2 dos dois parênteses. Vai ter nos dois, né? O que acontece quando bota em evidência o E1? A gente vai ter U, que multiplica o cosseno de θ, aqui dentro. E a gente vai ter V, que multiplica o seno de θ, aqui dentro. E quando eu boto o E2 em evidência, a gente vai ter U, que multiplica o seno de θ, e a gente vai ter V, que multiplica o cosseno de θ, aqui dentro do parêntese. Agora eu posso comparar essa escrita do lado esquerdo com a escrita que eu substituí do lado direito, porque está na mesma base. X é esse parêntese que multiplica o E1 e Y é esse parêntese que multiplica o E2, porque na mesma base as coordenadas são únicas. Quando a gente escreve que x é esse parêntese e que y é esse parêntese, a gente acabou de dar o parêntese a gente acabou de dar o sistema que relaciona as coordenadas antigas com as coordenadas novas, o V. E se a gente tentar resolver esse sistema na coordenada U e na coordenada V, a gente vai achar esse sistema, que U e V, coordenadas novas, são dadas em relação às antigas por essas expressões. Professora, como é que eu vou lembrar isso? O sistema da translação é mais fácil de lembrar. 9 em relação à antiga é menos o ponto HK. E agora, a 9 em relação à antiga, cosseno, seno, menos seno, cosseno. E a antiga em função da nova, a gente vai ter as mesmas expressões de cosseno e seno. A única coisa que muda é esse sinal de menos, que vai sair daqui para aqui. Então, não é tão difícil assim de lembrar, não é? O sistema de referência que a gente vai usar para descobrir a equação nova, G' de UV, vai precisar ser esse daqui, porque G de XY vai descrever os mesmos pontos que a equação nova. Então, no lugar de x, eu vou substituir essa expressão com V, no lugar de y eu vou usar essa expressão com V, e aí sim vai aparecer a equação nova
somente com U e com V. Então, como é que a gente guarda na memória? Cosseno, seno, seno, cosseno. Antiga em função de nova, o menos na primeira equação no meio. Nova em função da antiga, menos na parte de baixo, no termo primeiro, e não no meio. Ok? Então, vamos lá. Usar a relação que uma rotação provoca com as coordenadas antigas em função das novas, para a gente pegar uma equação de uma cônica de jeito xy e descobrir a equação nova dela, g' de UV, após a mudança no sistema de referência da rotação. Vamos lembrar que quem está sendo rotacionado é o sistema de referência. O ponto está lá quietinho, como todo ponto, parado no plano, ok? A gente vai descrever ele por coordenadas num sistema novo, mas é o mesmo ponto que a gente está descrevendo. Então, se a nossa cônica é dada pelos pontos que satisfazem a equação g de xy, então, esses pontos que satisfazem essa equação aqui, no sistema original, sigma 1, correspondem aos mesmos pontos que a gente, quando substitui x por u cosseno θ menos v seno θ e y por u seno θ mais v cosseno θ. Essa substituição, professor, eu tenho que fazer sempre? Não. Do mesmo jeito que a gente aprendeu lá com a translação, que tinha um jeito da gente lembrar como descobrir o HK e como achar o termo independente novo, usando a matriz associada, para a gente não ter que fazer a substituição e todas as simplificações, aqui também a gente vai aprender quais são as dicas para encontrar as coordenadas no sistema novo. Mas para a gente descobrir essas dicas, essas equações, a gente vai ter que fazer uma vez, pelo menos, essa substituição. É tudo isso no lugar de x, tudo isso no lugar de y. Então, x ao quadrado, x vezes y ao quadrado, d vezes x, e vezes y, mais f igual a zero. Bom, pessoal, uma vez que a gente substituiu, agora a gente tem que colocar em evidência o u e v. Então, procurar quem é o ao quadrado. Essas contas aqui em cima, vocês sabem fazer. Né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. No caso aqui que tem um mais dentro desse parênteses ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? E em todos eles a gente vai ter o quadrado do segundo. Desses termos, produtos notáveis, quadrado da diferença ou quadrado da soma. E aqui no meio a gente vai ter que pegar o primeiro elemento do parênteses vezes cada um dos elementos do segundo parênteses, o segundo elemento do primeiro parênteses, cada um dos termos, enfim. Então, vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Onde é que vai aparecer u ao quadrado? Vai aparecer u ao quadrado dessa primeira parte, porque eu tenho um quadrado do primeiro aqui, eu tenho cosseno ao quadrado de θ vezes u ao quadrado vezes a. Então, eu tenho a cosseno ao quadrado de θ, que multiplica o meu u ao quadrado. Vai aparecer o u ao quadrado dessa parte do meio? Vai. B cosseno seno de u ao quadrado. Então, B, aqui, B seno cosseno de u ao quadrado. Aqui também a gente vai ter o quadrado do primeiro, seno ao quadrado de θ, vezes u ao quadrado vezes c. Então, c seno ao quadrado de θ multiplica u ao quadrado. Não tem u ao quadrado aqui, não tem u ao quadrado aqui, ok. A gente vai fazer isso com o v também. Tem o v nessa primeira parte? Tem. Menos 2 vezes u, v, seno, cosseno, a. Então, como que vai ser escrito isso? O v, quando coloca em evidência dessa primeira parte, a gente vai ter aqui menos 2 vezes a vezes o cosseno e o seno de uv. A gente também vai ter nessa parcela daqui, ó. Só que é mais 2, né? Seno, cosseno de uv vezes c, mais 2c. Então, já que a gente já tinha menos 2a,
a gente menos 2 vezes menos c dá mais 2c do cosseno seno de UV. Então, tá expresso aqui, tá? A gente tem o V aqui na parte do meio? Tem. Esse termo com esse termo vai aparecer cosseno ao quadrado vezes B. Tá aqui. Esse termo, o V com esse termo com U, seno ao quadrado de V. Só que tem o sinal de menos, então cuidado. Menos seno ao quadrado de θ vezes B também está multiplicando o nosso V. Bom, o resto eu vou deixar por conta de vocês. Vamos pensar aqui só no termo com U. U tem cosseno θd e é seno θ. Tá aqui. Termo independente, observe que ele não muda. Façam as contas todas, tá? Confie no professor, mas você fazer essa experiência de fazer as contas vai ajudar a sua mente a gravar o conteúdo. O que está acontecendo agora? Eu já não tenho a parte quadrática igual à antiga. Olha o termo que multiplica o ao quadrado, não é mais A. O termo que multiplica o V não é mais B. O termo que multiplica V ao quadrado não é C. A parte quadrática mudou. Na translação, a parte quadrática permanece igual aos coeficientes. Aqui os coeficientes mudaram. A parte linear também mudou. Mas o termo independente é o único que não mudou. Se na translação a parte quadrática não muda, na rotação, que é o que a gente está fazendo, a parte independente não muda. Mas o que a gente quer com a rotação é eliminar o termo misto, e a gente pode conseguir. É só a gente fazer essa chave aqui igual a zero. A gente precisa descobrir qual é o ângulo θ que faz essa chave zerar. A gente pode simplificar antes de tentar descobrir quem é o valor de θ que faz essa chave zerar. A gente pode tentar simplificar essas expressões. Por quê? Pela trigonometria, a gente sabe que o seno de 2θ é 2 seno cosseno. E o cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Aqui, por exemplo, a gente pode escrever cosseno de 2θ. Aqui, com esse 2, a gente pode dizer menos AC do seno de 2θ. Então, como é que vai ficar a minha expressão nova? Essa expressão aí que tem o ao quadrado, eu estou chamando de A' esse parênteses, de B' essa chave, C', D', E', e o F não mudou. O meu F' é o mesmo F de antes. É o único que não muda. Mas a gente copiou aqui quem é o parêntese, que é o A', tá aqui igualzinho. Quem é o parêntese, que é o B', que é o C', que multiplica o V ao quadrado. A chave que multiplica o V é que a gente já está simplificando, escrevendo aqui o nosso cosseno de 2θ, está multiplicado por B, e o nosso menos A menos C parêntese, seno de 2θ. E aí, esse menos A menos C é a mesma coisa que C menos A, né? Tá aqui, ok? Já o parêntese que multiplica o U, o meu D' novo, e o meu parêntese que multiplica V, tá aqui copiado também, sem simplificação. Uma coisa importante é que se você já tinha feito antes da rotação uma translação, você não eliminou a parte linear? O seu D após a translação não zerou? O seu E após a translação não zerou? Então, se agora você for aplicar a rotação, o seu D' novo e o seu E' novo não vai fazer aparecer uma parte linear nova. Se ela já era zerada, se o D era zero e o E era zero, o D' novo depois da rotação continua zerado. E o E' também continua zerado. Se você já tinha eliminado a parte linear, a rotação permanece sem inventar a parte linear. Se já era zerada a parte linear, continua sem parte linear. Ok? Então, a gente vai ter a parte quadrática
a parte F igual à antiga. Como é que eu faço para eliminar a parte mista, que é o que a gente quer fazer com a rotação, já que a translação não elimina a parte mista? A gente quer fazer o B' igual a zero. Essa expressão toda tem que zerar para assumir o UV. Para fazer o B' igual a zero, lógico que a gente só está tentando fazer a rotação para eliminar o termo misto porque o B antigo existia. Se não tivesse termo misto, a gente só ia completar quadrado e estava tudo certo, né? Já não tinha termo misto, eliminava a parte linear, acabou. A equação ia estar reduzida e a gente ia conseguir reconhecer a cônica. Mas se a gente está fazendo a rotação é porque tinha um termo misto lá, que a gente não consegue eliminar com translação. Então, você tinha um B diferente de zero, e você quer agora eliminar o seu B', e o seu B' tem esse B dentro dele, tá? O que a gente faz para zerar esse B'? A gente vai poder passar essa expressão para o outro lado da igualdade, dizer que B cosseno de 2θ é menos isso. E aí a gente pode pegar esse B, que é diferente de zero, e passar dividindo o A menos C, menos por menos mais, né? E esse seno de 2θ, a gente pode passar dividindo o cosseno de 2θ. O B foi dividindo, o seno também veio dividindo. E aí a gente tem uma expressão que é a expressão cosseno de 2θ sobre seno de 2θ. Bom, a gente sabe o que é isso, é a cotangente de 2θ. Então, A menos C sobre B dá a expressão da cotangente de 2θ. Se a gente quer eliminar, zerar o termo misto novo, o V que é multiplicado pelo B' vai estar multiplicado por zero, vai sumir. Então, o que a gente precisa é que a cotangente de 2θ seja A menos C sobre B. Professora, por que a gente pode passar o seno de 2θ dividindo o cosseno de 2θ? Lembra que o θ que a gente está procurando, ele vai de 0 até 90. 2θ, portanto, vai de 0 até 180. Mas a gente não incluiu as extremidades, nem 0 nem 90 para θ, nem 0 e 180 para 2θ. O único lugar onde o seno zera é no 0 ou no 180. Como eles não estão incluídos esses ângulos, eu sei que o seno de 2θ é um valor diferente de zero e, por sinal, positivo. Então, eu posso sim passar ele dividindo, ok? Essa primeira equação é a que você escolheu o θ para que a parte termo misto seja eliminada. Então, 2θ, cuja cotangente tem esse valor, é o 2θ que serve para eliminar o termo misto. Pessoal, a gente pode perceber quem são os A' e C' novos por conta da soma de A' com C' e da diferença de A' com C'. Porque observe que se eu somar a expressão de A' com C', a gente vai cancelar esse mais B seno de θ cosseno de θ com menos B seno de θ cosseno de θ. Posso colocar o A em evidência. O que fica dentro do parênteses é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, mas essa soma dá 1. Teorema fundamental da trigonometria. Também o C em evidência dentro do parênteses dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, também dá 1. Moral da história, A' mais C', a soma dessas duas dá A vezes 1, cancela, mais C vezes 1, dá A mais C. A soma dos coeficientes novos é igual à soma de A mais C antigos. E a diferença, A' menos C'? Bom, aqui vai ficar A em evidência, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que a gente já sabe que é o cosseno de 2θ. Esse mais com menos vezes menos dá mais também, vai dar 2b seno cosseno. Mais 2 seno cosseno, a gente sabe que é seno de 2θ. Então, até agora, A' menos C' é A cosseno de 2θ, mais B
seno de 2θ. Além disso, a gente tem aqui C em evidência, seno de 2θ menos cosseno de 2θ. E se a gente bota menos C em evidência, dentro do parênteses fica cosseno menos seno. Fica cosseno de 2θ. Vamos ver isso escrito na próxima página? Olha só. O A' mais o C' vai dar o A mais C, como a gente falou. E o A' menos C', aqui a gente tem cosseno de 2θ, aqui a gente tem menos cosseno de 2θ, que pode passar o menos para fora e ficar só o cosseno. Botando em evidência o cosseno de 2θ daqui, o cosseno de 2θ daqui, A menos C. E aqui a gente tem B seno de 2θ. Acontece que, como a gente já sabe que a escolha do θ fez com que a cotangente de 2θ fosse A menos C sobre B, essa expressão aqui é B vezes a cotangente de 2θ. E aí a gente percebe que a gente pode botar esse B em evidência. Além disso, a gente tem cotangente de 2θ vezes cosseno de 2θ. E cotangente é cosseno sobre seno. Então, a gente vai ter cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de 2θ e seno embaixo de 2θ. Quando a gente bota o B em evidência e faz o MMC, no denominador comum a gente vai ter seno 2θ, divide por 1, multiplica por seno ao quadrado de 2θ, mas no numerador deu de novo o teorema fundamental da trigonometria. A gente vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. 1 vezes B, B. Então, o que a gente tem é que, além de sabermos que o A' novo mais o C' novo é igual ao A mais o C antigos, a diferença deles dá exatamente B sobre o seno de 2θ. Então, esse sisteminha aqui, com ele fica fácil descobrir quem é o A' e o C' novos, porque se eu somo as duas equações, cancela o C' com menos C', 2A vai ser um número, a soma desse com esse, A vai ser a metade do resultado dessa soma. E uma vez que você tem A, é só substituir que você acha o C. Então, a gente precisa guardar na nossa mente aquela primeira equação que diz cotangente de 2θ é A menos C sobre B. O conjunto de equações que a gente acabou de encontrar aqui para a soma e para a diferença de A' e C', a gente está chamando de um sistema de equações que eu estou chamando de passo 3. Por que eu estou chamando de passo 3 se o último que eu achei foi passo 1? É porque para usar esse sistema eu tenho que saber o seno de 2θ. E por enquanto eu só sei a cotangente de 2θ. Então, um passo intermediário é achar o seno de 2θ para poder usar aqui. Então, como é que a gente vai achar o seno de 2θ? O seno de 2θ ao quadrado, pela trigonometria, é 1 sobre 1 mais a cotangente ao quadrado de 2θ. A gente sabe que qualquer que seja o valor encontrado para a cotangente de 2θ por A menos C sobre B, 2θ pode ser escolhido entre 0 e π. Só existe um ângulo lá entre 0 e π sobre 2, o ângulo θ, que é aquele que vai eliminar o meu termo misto, e só existe um ângulo 2θ entre 0 e π, que vai dar aquela cotangente. Daí, a gente tem que, como a cotangente ela é cosseno sobre o seno, o cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e o seno também.
mas no segundo quadrante o cosseno é negativo, né? E o seno continua positivo. A gente sabe que nesse intervalo todo, o seno é o tempo todo positivo. Então, quando eu passo esse quadrado como raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada do denominador, eu não vou usar mais ou menos, porque eu sei que o intervalo que eu estou usando só vai ter esse resultado mais e não mais ou menos, ok? Então, esse é o passo 2 que a gente usa. A gente já calculou que o cotangente de 2θ é A menos C sobre B. A gente usa a cotangente que a gente descobriu aqui para descobrir o seno de 2θ, que é o passo 2. E aí, com o seno de 2θ, a gente pode substituir aqui, que é o nosso passo 3. Daí a gente consegue descobrir o A' e o C'. Olha, a parte quadrática já está resolvida. A gente já sabe quem é o A', quem é o C', o B' foi eliminado, virou 0. Mas a gente precisa descobrir quem são os termos D' e A' novos. O F não precisa porque ele não é alterado com uma rotação. Se a gente já fez translação antes, a gente já zerou o D e o E, então o D' e o A' permanecem zerados. Mas se a gente não fez translação antes, a gente começou por uma rotação, porque a gente queria primeiro eliminar o termo misto. Isso é vantagem, professora? É, porque se você elimina o termo misto primeiro, a translação depois pode ser feita completando o quadrado, né? Não precisa da matriz M, tá? Agora também, se você fizer a translação primeiro, é vantagem que você elimina a parte linear, e aí na hora de fazer a rotação para eliminar o termo misto, você não vai precisar do passo 4 e do passo 5, que são esses que a gente vai aprender agora, para saber quem é o D' e o A' novos. O D' e o A' novos, pelo que a gente substituiu e arrumou, seriam essas expressões aqui, desse passo 5. Observe que a gente vai ter D e E, multiplicando cosseno, seno, menos seno, cosseno. Olha, os valores do cosseno e de seno e os sinais de mais e menos que multiplicam o D e o E antigos para dar o D' e o E' novos, são os mesmos valores que a gente usa quando a gente pensa qual é o sistema da rotação, que dá U e V em função de x e de y. O cosseno, o seno e o menos estão nas mesmas posições, então isso é bom para nos fazer lembrar como é que a gente vai fazer a substituição. Acontece que a gente já descobriu quem é o seno de 2θ, mas a gente não descobriu quem é o seno de θ sem o 2. Por quê? Porque a gente vai ter dois ângulos entre 0 e π. A gente vai ter dois ângulos que têm o mesmo seno de 2θ. Se for um ângulo agudo, metade dele ainda está dentro de π sobre 2. Se for um ângulo obtuso, metade dele também está dentro de π sobre 2. Então, a gente vai ficar na dúvida se a gente olhar apenas o seno de 2θ, porque nesse intervalo tem dois ângulos θ, que 2θ dá esse seno aqui. Então, como é que a gente vai saber quem é o ângulo θ? A gente pode olhar pelo sinal da cotangente, porque nesse intervalo o seno é sempre positivo, mas o cosseno de 2θ vai ser positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo quadrante. Então, se a cotangente tiver valor, a cotangente de 2θ que a gente descobriu no passo 1, que é A menos C sobre B, se ela for positiva, é porque o ângulo θ está no primeiro quadrante e o cosseno dele é positivo. O ângulo 2θ está no primeiro quadrante. E se a cotangente de 2θ for negativa, então é porque o cosseno deu negativo e aí 2θ está no segundo quadrante. Enfim, olhar o sinal da cotangente de 2θ.
É uma maneira de perceber. Mas nem sempre, uma vez que a gente tem o seno de 2θ, a gente sabe quais são os ângulos que tem aquele seno, né? Nem sempre tem uma tabelinha na mente. A gente sabe de 30, 45, 60, 90, 180, enfim. Então, como é que a gente faz para descobrir quem é o cosseno e quem é o seno? A gente vai usar essas duas equações. Uma é a relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E a outra relação é a diferença desses mesmos valores, porque aí fica fácil de resolver o sistema. Olha que vai ser parecido com a linha mais C' ou a linha menos C'. Se você somar, cancela aqui, ó. Né? Relação trigonométrica fundamental, a soma dos quadrados dá 1, a diferença dá cosseno de 2θ. Professora, eu já calculei a cotangente de 2θ, já calculei o seno de 2θ, eu vou calcular o cosseno de 2θ? Não, gente. É só pegar a cotangente de 2θ, que é cosseno sobre seno, e multiplicar pelo seno, que só vai sobrar o cosseno. E você já tem esse e já tem esse. Então, você usa o que você já tem, faz o produto dos dois para dar o cosseno de 2θ. Resolvendo esse sistemazinho, você vai descobrir quem é cosseno ao quadrado, quem é o seno ao quadrado. Como θ está no intervalo de 0 a 90, o cosseno e o seno são positivos, você não vai ficar preocupado quando for passar o quadrado como raiz, se é mais ou menos, é sempre mais, por causa do intervalo de θ. E aí você vai poder usar esse cosseno e esse seno, que são sempre positivos aqui. O único menos é esse da expressão de menos seno mesmo. Ok? Então, para resolver a rotação, a gente precisa desses 5 sistemas, se a gente não fizer a translação antes, para eliminar a parte linear. Se a gente fizer a translação antes, o D e o E são 0, a gente só vai precisar da equação 1, que a gente colocou lá do outro lado da ficha, que é cotangente de 2θ é A menos C sobre B. Vamos precisar dessa equação 2, que dá o seno de 2θ, dessa equação 3, que me dá o A' e o C', como o B' já é 0, o D e o E já estavam zerados, o D' e o E', 0, 0, 0, 0, vão permanecer zerados sem eu precisar usar essas duas equações. Mas se eu não fiz a translação antes, eu tenho um certo D e um certo E, e aí eu vou ter que calcular isso, e para isso eu preciso disso. Ok? O F permanece igual. Então, quem é que é a nossa equação nova? A linha novo, C' novo, D' e A' novos, e o F', que é o mesmo F antigo. Isso não é B, é um C, pessoal. Deveria ser um C', porque o B' multiplicaria o termo misto e ele foi eliminado. Ok? Então, C aqui na ficha, tá? Vamos ver um exemplo? Vamos eliminar a parte mista e a parte linear e vamos fazer um esboço da nossa cônica. A cônica f de xy foi dada por essa expressão aí. Ok? Nessa situação, a gente vai escolher primeiro tentar eliminar a parte linear, para a gente evitar aquele sistema, aquele passo 4 e passo 5 da rotação. Se a gente conseguir eliminar a parte linear, ótimo. Então vamos lá. Quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de B? 2 raiz de 3. Então, metade, metade. Quem é o valor de C? 3. D, 8 raiz de 3. Metade, metade. O E, menos 8. Metade, metade. F, 32. Usando as duas primeiras linhas, vezes H, vezes K, termo independente, vezes H, vezes K, termo independente. Usando os números das duas primeiras linhas, a gente monta o sistema para descobrir o ponto HK para onde a gente quer fazer a translação. Se a gente multiplica essa primeira equação por menos raiz de 3 e soma as duas, a gente já elimina o H.
E aqui vai ficar menos 3. Eita, com 3 também vai eliminar o K. E aí eu vou ter aqui menos 12, com menos 4, menos 16, 0 com 0 dá 0, sistema incompatível. E aí, vai ficar nervoso? Não. Se a gente estava tentando descobrir um ponto HK, para onde a gente arrastaria a origem do sistema de referência, para fazer uma translação e eliminar a parte linear. E esse ponto que a gente está procurando HK é um ponto que elimina a parte linear. Se ele não existe, é porque a nossa cônica não tem centro. Se ela não tem centro, então a gente já sabe que tipo de cônica ela é. Ou ela é uma parábola, que não tem centro, ou ela é vazio. Então, vamos tentar, pela rotação, eliminar o termo misto. Então, a gente não conseguiu modificar a equação, a gente esquece a nossa tentativa de translação, mas a gente ganhou informação. Ela é uma parábola ou ela é um conjunto vazio. Então, a gente vai pegar aqui o valor de A, que é 1, o valor de C, que é 3, e o valor de B, que é 2 raiz de 3, e substituir naquele passo 1, que é a cotangente de 2θ. Então, a cotangente de 2θ deu menos 2 sobre 2 raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, racionalizando, menos raiz de 3 sobre 3. Olha só, a cotangente está com sinal negativo. Então, a gente tem que 2θ está no segundo quadrante. O cosseno de 2θ é negativo. Ok. Vamos calcular o segundo passo, que é o seno de 2θ. O seno de 2θ é 1 sobre 1 mais sobre a raiz quadrada de 1 mais a cotangente ao quadrado de 2θ. Então, fazendo essa expressão da cotangente de 2θ ao quadrado, 3 sobre 9. Aqui, fazendo MMC, a gente vai ter 12 sobre 9, raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 9, aí fração do numerador vezes o inverso da fração do denominador, 3 sobre raiz de 2, simplificando 2 raiz de 3 embaixo, racionalizando. Moral da história, seno de 2θ é raiz de 3 sobre 2. A gente conhece o ângulo cujo seno dá raiz de 3 sobre 2? Sim. Esse ângulo pode ser 60, mas esse ângulo pode ser 120 graus. 120 graus também tem o mesmo seno que 60, né? 60 para 90, 30, 90 mais 30, 120. Então, se o meu 2θ pode ser 60, é porque θ pode ser 30. E se 2θ for 120, θ pode ser 60. Qual dos dois é o ângulo certo? Aí a gente usa aquela dica que eu falei. Se a cotangente de 2θ está com valor negativo, 2θ está no segundo quadrante, então é esse daqui. E θ é 60. A gente já tirou a dúvida, não é 30, é 60 graus. Ok? Agora que a gente sabe o seno de 2θ, raiz de 3 sobre 2, a gente pode descobrir o A' e o C', que é o passo 3. Então, raiz de 3 sobre 2 no lugar de seno de 2θ, o nosso B era 2 raiz de 3, o A1, o C3. Dica de professor. Primeiro, soma o A e o C antigos, que dá 4. E simplifica essa expressão de B sobre seno de 2θ. Simplificou? Então, agora você reescreve o sistema. A' mais C', 4. A' menos C', 4 também. Agora você vai resolver o sistema. Somou as duas equações, cancelou C', 2A' é igual a 8, A' é igual a 4. Pega esse A' igual a 4, substitui aqui, você descobre que o C' é igual a 0. Se você já sabe o A', o C', o termo misto vai estar multiplicado por B'0, vai sumir. O que falta agora é você escrever as novas partes lineares, porque a quadrática você já resolveu. Mas lembra que para o D' e o E' novos, você precisa do cosseno e do seno antigos. Eu sei, você já descobriu que o θ é 60.
Então, você já poderia substituir aqui cosseno de 60, 160, menos 160, cosseno de 60, e resolver o D' e o A' novos. O D' é D antigo, cosseno, mas é antigo seno. O D antigo, olha aqui na equação, 8 raiz de 3. O E antigo, menos 8. Carrega o sinal junto. Então, é menos 8. D, 8 raiz de 3. Esse menos é da fórmula. Cosseno de 60, seno de 60, você sabe, poderia ter substituído. Mas eu fiz questão de colocar o sistema, que seria o passo 4, porque quando não for um ângulo conhecido por você, você vai ter que descobrir por aqui. Então, essa primeira equação é 1 sempre, essa segunda equação é o cosseno de 2θ, é a sua cotangente de 2θ vezes o seu seno de 2θ. Multiplicou, simplificou, menos 1/2. Aquela dica vale aqui também. Cosseno mais seno é 1 e o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é menos 1/2. Quando soma as duas equações, cancelou, mais com menos, 2 cosseno ao quadrado, D1 com menos 1/2, 1/2. O 2 passa dividindo, dá 1/4. O 2 do quadrado vai ser raiz quadrada disso, sem mais ou menos, porque o ângulo está θ sempre no primeiro quadrante. 2θ é que pode estar em um quadrante ou no outro. O cosseno e o seno vão ser sempre positivos. Se o cosseno deu 1/2 e você substitui aqui, você descobre que o seno dá raiz de 3 sobre 2. E aí pode até identificar o θ se você não identificou antes. Substituiu o cosseno e o seno aqui, resolveu o D' novo é 0, o E' novo é menos 16. A rotação foi do ângulo de 60 graus. E aí o que você vai fazer é escrever a equação nova. A equação nova tem o A' novo. Olha o seu A' novo aqui. 4, C' novo, 0. A' vezes U ao quadrado, C' vezes V ao quadrado. B' não precisa escrever porque o termo misto foi eliminado, B' é 0. O D' é 0 vezes U. O E' é menos 16 vezes V. E o F permanece o mesmo F original, aquele 32. Aquele da equação original, 32, continua sendo o meu F' aqui, o mesmo F antigo. Ok? Pronto. Agora eu posso simplificar essa expressão, porque o que sobrou dela é o 4u ao quadrado, menos 16v mais 32. Professora, parece uma parábola. Eu tenho parte quadrática, eu tenho parte linear que eu não consegui eliminar por translação. Mas, quando a equação está reduzida da parábola, tem termo independente? É porque essa parábola está com o vértice deslocado da origem. Vamos primeiro simplificar por 4, porque dá para simplificar. E aí a expressão ficou assim. Como é que eu faço para o vértice da parábola ficar na origem do sistema de referência? A gente aqui vai fazer uma translação. Ó. A gente vai passar o 4v menos 8 para o outro lado, mas a gente vai colocar o 4 em evidência. Quando a gente coloca o 4 em evidência, a gente pode chamar esse v menos 2 de uma variável nova t. E o u que eu tenho de uma variável nova w. Observe que w e t novos são u e v antigos, menos 0, menos 2. O que aconteceu é que a gente fez uma translação para o ponto 0,2. Vai eliminar a parte linear? Não. No lugar de u ao quadrado tem w ao quadrado, no lugar de v menos 2 tem t, tem parte linear. Mas a gente conseguiu que ficasse na forma reduzida de uma parábola. Quem é o parâmetro da parábola? 1. E como é que eu desenho? Como é que eu faço o esboço? Bom, pessoal, o esboço é sempre feito primeiro modificando o sistema de referência e só depois, quando a gente consegue a equação reduzida final, é que a gente vai desenhar a curva. O primeiro sistema de referência que a gente tinha era o x, y, dado aqui por essas linhas, esses eixos, e a gente tinha uma origem. Daí a gente fez uma rotação. Rotação muda a origem? Não, só muda a inclinação. O eixo x inclinou 60 graus para me dar o eixo u, e o eixo y inclinou 60 graus para me dar o eixo v.
Ok, então agora a gente tem um sistema preto de retas aqui pretinhas para U e V. Eu tinha começado com o sistema azul XY. E aí a gente ficou com essa expressão aqui que era da parábola. Não satisfeitos, a gente fez uma translação para o ponto 02. 02 do sistema atual. 0 em U, 2 em V. 1, 2. Então, 0 em U, 2 em V é esse ponto que eu estou apontando. Essa vai ser a minha origem O' da minha translação. Vai ser o meu HK, o meu 02. Então, eu vou pegar aquele meu sistema preto, o V, e vou arrastar, sem mudar a inclinação dos eixos, até o ponto 02. Deu o meu sistema novo vermelho. Observe que onde eu tinha U estava relacionado com W, onde eu tinha V estava relacionado com T. Então, o arrastar de U me dá W e o arrastar do V me dá T. É verdade que a reta ficou em cima uma da outra, T e a V, mas a origem é outra, né? Aqui eu tinha a origem O e agora eu tenho a origem O', ok? E é nesse sistema final vermelho, WT, que eu vou desenhar a minha parábola. Agora, o meu vértice está na origem, o meu sistema, meu eixo de simetria, ele está relacionado com a variável linear, que é t. Para cada valor t positivo, eu vou ter dois w's, um w positivo e um negativo. Então, para cada t positivo, eu vou ter um W positivo e um W negativo. Então, eu sei que a partir desse vértice, o foco está para cá e a minha curva parábola é desenhada desse jeito aqui. Ok? É isso, pessoal. Vamos ver mais um exemplo. Vamos retomar o exemplo que a gente usou para verificar uma translação, quando ainda tinha termo misto e não dava para completar quadrado. Foi com essa cônica aqui. A gente não poderia eliminar a parte linear completando o quadrado por causa desse termo misto. E aí nós usamos a matriz M associada e encontramos, resolvendo o sistema com as duas equações associadas às duas primeiras linhas, que H era menos 1 e o K era menos 2, que era inclusive uma solução única. Então a gente podia ter expectativa de que a cônica com a qual a gente estava trabalhando só tinha um centro, então ela poderia ser uma elipse, uma circunferência, uma hipérbole, ou mesmo uma das degenerações, como um ponto ou retas concorrentes ou vazio. E quando a gente fez a translação para esse ponto HK, a gente sabe que a translação não muda os coeficientes da parte quadrática, mas ela consegue eliminar a parte linear quando a gente conseguiu descobrir o centro para onde a gente quer fazer a translação, e a parte independente muda. Esse 24 foi encontrado usando a terceira linha da matriz M, substituindo o valor de H igual a menos 1 e o valor de K igual a menos 2. Então, a gente tinha parado por aqui. A gente não tinha, naquele momento da aula de translação, como identificar essa cônica, porque ela tem o termo misto ainda. Agora que a gente sabe fazer a rotação, a gente vai continuar de onde parou. A gente já tinha feito a translação, agora a gente vai fazer a rotação para eliminar o termo misto. Então, calculando a cotangente de 2θ para essa equação que agora a gente tem em U e V, a gente vai usar o valor de A, 2, o valor de C, menos 1, então A menos C, e o valor de B, menos 4. Lembrem-se sempre de carregar os sinais dos coeficientes. Aqui em cima a gente tem, portanto, 3 sobre menos 4, que equivale a menos 3/4. Uma vez que a gente já resolveu o passo 1, já determinamos quem é 2θ para que a gente consiga eliminar o termo misto, é o que faz a cotangente ser A menos C sobre B. Então, agora a gente vai calcular o seno de 2θ usando essa cotangente de 2θ ao quadrado aqui na fórmula. E a gente resolve
e descobre que o resultado dá 4/5. Tendo então feito o passo 2, que dá o seno de 2θ, 1 sobre a raiz de 1 mais a cotangente ao quadrado de 2θ, a gente pode usar o passo 3, que é resolver esse sistema. Soma dos coeficientes A' e C' novos é o mesmo que a soma dos coeficientes antigos. E a diferença é b sobre o seno de 2θ, que a gente achou, substituiu. Encontramos então que a soma dos coeficientes novos, de u ao quadrado e v ao quadrado, dá 1. E a diferença dá -5. Lembra da dica? Reescreve o sistema com esses valores arrumados. Pronto, agora é só somar as equações para eliminar o C', 2A' vai ser igual a -4, A' é igual a -2. Substituindo em uma das duas, a gente descobre que o C' é 3. Temos o A' e o C' novos. O B' novo é 0. Afinal, a gente fez a rotação para eliminar a parte mista. Como a gente tinha conseguido fazer a translação antes para um centro e eliminou a parte linear, tornando a parte linear zerada, o meu D e o meu E dessa equação aqui, após a translação, estão zerados. Então, quando eu substituo no sistema que dá D' e A', estes também vão ficar zerados, eu não preciso fazer o passo 5 e o passo 4 da rotação. Temos também que F' permanece o mesmo F que a gente tinha antes. Qual F que a gente tinha antes? Lembrem-se, a gente está fazendo a rotação a partir dessa equação que encontramos após a translação. Então, o meu F atual é 24 e após a rotação, meu F' é o F atual, é 24. Ok, então a gente tem uma nova equação que vai usar o meu A menos 2, e eu não posso mais usar o IV, porque eu já troquei de x e y para o V, agora eu vou trocar para WT. Então, A' multiplica W ao quadrado, C' multiplica T ao quadrado, e o meu coeficiente independente é o 24. Então, a equação já não tinha parte linear, agora não tem termo misto, e eu consigo arrumar ela para que ela fique com um aspecto que me permita reconhecer a cônica e os seus parâmetros. Então, se eu pegar essa equação aqui, passar o 24 para o outro lado e dividir a equação toda pelo menos 24 que eu vou ter no segundo membro, eu vou obter o valor 1. Consigo simplificar o menos 2 por menos 24, dá 12. O 3 por menos 24 vai dar menos 8. E aí a gente percebe que se trata de uma hipérbole, que tem centro único, lógico. Essa hipérbole tem valor de A igual a raiz de 12 e o valor de B igual a raiz de 8. E lembrando que o valor de A está associado à parcela positiva e o de B à parcela negativa. Então, os parâmetros geométricos dessa hipérbole são A, 2 raiz de 3, B, 2 raiz de 2. E o C a gente pode calcular. Lembrando que para a hipérbole, o C ao quadrado é a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado é 20 e C é a raiz de 20, então 2 raiz de 5. A gente precisa esboçar essa hipérbole, então é interessante que a gente saiba qual foi o ângulo de rotação. Quando a gente olha que para a cotangente de 2θ deu menos 3/4 e que o seno de 2θ deu 4/5, 4/5 não nos repete a qualquer ângulo 2θ cujo seno dá isso. A gente não tem esse número numa tabela na cabeça. Mas a gente sabe que 2θ é um ângulo do segundo quadrante, afinal a cotangente está negativa. O seno de 2θ é positivo, mas o cosseno de 2θ é negativo. Então, já sabemos alguma coisa sobre o ângulo. Já que a gente quer fazer um esboço, então é melhor a gente usar aquele sistema 4 para descobrir
quem são o cosseno de θ e o seno de θ. Então, relação trigonométrica fundamental e a diferença entre esse cosseno ao quadrado e esse seno ao quadrado que dá o cosseno de 2θ, que é o mesmo que a nossa cotangente de 2θ vezes o nosso seno de 2θ, portanto, menos 3/5. Resolvendo o sistema, né? Cancela aqui o seno ao quadrado com menos seno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado é igual a isso. Simplificando, passando a raiz quadrada, quadrado como raiz quadrada. Não precisa mais ou menos, porque o cosseno e o seno são positivos no primeiro quadrante, onde a gente tem o θ. E aí, uma vez que a gente sabe que o cosseno de θ é raiz de 5 sobre 5, a gente sabe que o seno de θ, substituindo esse valor nessa equação, o seno de θ vai dar 2 raiz de 5 sobre 5. A gente sabe que o seno de θ está relacionado com o cateto oposto e o cosseno com o cateto adjacente. Esses valores não são muito interessantes para a gente, né? Descobrir quem é o ângulo θ. A gente sabe que θ é o arco cosseno, o arco cujo cosseno dá esse número, ou o arco cujo seno dá esse número. Mas, novamente, a gente não sabe que ângulo é esse. Qual é a dica? A dica é fazer, caso o seno sobre o cosseno, que é a tangente de θ, e tem a ver com o coeficiente angular da reta, for um número conhecido, nesse caso, seno de θ sobre o cosseno de θ vai dar 2 raiz de 5 sobre 5 dividido por raiz de 5 sobre 5, que dá 2. Então, a tangente de θ é o número 2. 2:1 é a proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente pode usar isso aqui. Observe a nossa figura. A gente tem eixo x, eixo y. A primeira coisa que a gente fez foi uma translação para o ponto -1, -2. Então, -1 em x, o meu h, -2, que é o meu k, em y. Esse ponto HK é esse aqui. É para aqui que eu vou arrastar eixos paralelos a XY, para essa nova origem, -1, -2. O eixo U paralelo ao eixo X, o eixo V paralelo ao eixo Y. Então, do XY para o UV, a gente fez a translação para o ponto -1, -2. Agora, a gente precisa fazer a rotação. E a rotação foi de um ângulo θ, que corresponde à tangente, seno sobre cosseno, a proporção 2:1. Então, cateto oposto medindo 2, cateto adjacente medindo 1, num triângulo retângulo, me dá o ângulo θ que eu preciso. Aqui, a reta ela deveria estar passando em cima aqui da origem do sistema antigo, porque dessa parte aqui até essa parte a gente sabe que mede 2. E daqui até aqui a gente sabe que mede 1. Ok? Essa é a minha origem primeira, 0, 0. Essa é a minha origem O', -1, -2 da translação. E agora eu estou girando θ. 2:1. É a relação do cateto oposto para o cateto adjacente que me dá o ângulo θ, a inclinação da reta primeira, que é a inclinação, a reta U que girou θ. Bom, a gente trocou o V por WT, então, se essa reta primeira vermelha está relacionada com o giro de U, no sentido anti-horário de θ graus, essa é a minha reta W. Se U estava apontando para cá, W está apontando para cá, afinal a gente girou apenas. Ok? E, da mesma forma, o V também vai girar o mesmo θ graus. Mas uma maneira da gente desenhar o eixo T associado ao giro do V é simplesmente pegar o T ortogonal ao W que a gente já desenhou. Ok? Então, agora a gente tem o sistema de referência vermelho, que foi obtido pela rotação do sistema de referência UV, que foi o nosso sistema intermediário.
Agora que a gente já fez a translação de XY para o V e a rotação de UV para WT, agora a gente vai desenhar a nossa curva cônica, que é essa hipérbole, no meu sistema de referência final WT. Observe que os focos vão estar, os focos e os vértices no eixo W, o eixo transverso está relacionado com o eixo W e o eixo conjugado com o eixo T, onde eu tenho os vértices, os pontos B1 e B2. Então, a gente vai marcar aqui os valores no eixo W de A e menos A, em T de B e menos B. A gente desenha o retângulo fundamental para que a gente tenha essa assíntota e a partir dos pontos vértices desenhemos as curvas fazendo a aproximação das assíntotas. A gente também pode desenhar os focos no valor de C e de menos C nesse eixo W, associado ao termo positivo. Bom, professora, mas se a tangente, que é o seno sobre o cosseno, não dá uma fração bonitinha assim, 2:1, eu posso usar, ou eu estou com preguiça de calcular o cosseno de θ, o seno de θ para fazer a tangente, tem como eu achar essa rotação, esse sistema vermelho em função da rotação do sistema preto, sem ter esse trabalho, sem usar, né, o passo 4 de rotação? Tem. A gente pode pegar a nossa cotangente de 2θ, que é o cosseno sobre seno, que vai dar um certo valor P sobre Q, que é a razão entre esses valores. A gente sabe, então, que P está associado para o cateto adjacente de 2θ e Q está associado para o cateto oposto de 2θ. Então, eu posso olhar P como cateto adjacente, Q como cateto oposto de um triângulo retângulo que tem a ver com essa inclinação angular de 2θ. Professora, mas se a cotangente é negativa, como no caso em que a gente está? A gente sabe que o seno é sempre positivo nesse intervalo de 0 a 180. Se a cotangente deu negativa, quem está negativo é o cosseno. Então, a gente mantém aqui na vertical o valor de Q associado ao seno, mas o valor do cosseno é que assume o valor negativo. Então, a gente vai colocar aqui o cateto adjacente para cá. O nosso 2θ é um ângulo obtuso, ele está no segundo quadrante. E aí, uma vez que a gente sabe identificar o 2θ, porque a cotangente deu positiva, ou o 2θ obtuso, porque a cotangente deu negativa, a gente tem um valor aproximado. Aqui, observe que no nosso exemplo, a cotangente de 2θ foi calculada e deu menos 3/4. Então, menos 3 a partir desse ponto. Bom, menos 3 está associado com o cateto adjacente. Menos 3 a partir desse ponto. E o nosso 4, que está associado com o cateto oposto. 1, 2, 3, 4. A gente vai desenhar esse retângulo aqui. A gente tem o ponto menos 3, 4 aqui. E o nosso ângulo 2θ vai daqui até aqui, obtuso, como a gente já esperava, afinal a cotangente deu negativo. Então, a gente tem um valor aproximado, a gente tem um valor exato de 2θ e tem o valor aproximado de θ. É só a gente pegar uma reta pela metade do ângulo, uma bissetriz desse ângulo. E observe que a bissetriz do ângulo 2θ, que passa exatamente aqui, ó, no menos 3/4, passando pela metade, a gente vai ter exatamente θ e vai passar ali onde a gente queria, valendo aquela informação da tangente de θ, que é mais precisa do que a cotangente de 2θ, porque a gente vai ter que dividir na metade o ângulo que a gente encontrou.
Então, solução de preguiçoso, olha a cotangente de 2θ, você tem um ângulo exato 2θ, pela proporção ali, né? Entre o posto e adjacente. E a gente vai ter aproximado θ. Mas se a gente não for preguiçoso, a gente usa a relação 4 da rotação, o passo 4, descobre o cosseno e o seno dividido pelo cosseno dá a tangente de θ exata. Ok? É isso, pessoal. A gente finaliza aqui com esse esboço.